Fala, galerinha do YouTube, do grupo Ar Portátil Ajuda, vocês estão bom? Tudo bem? Tranquilidade. Galera, hoje nós vamos fazer um vídeo aqui que a gente vai desmistificar algumas coisas que eu não tenho visto na maioria dos vídeos, em todos os vídeos que eu vi, né? Algumas explicações básicas a respeito de resistência, mas assim, pra gente bem leiga mesmo, tá? Porque qual que é a questão? A questão é, por exemplo, como o canal é voltado mais para o pessoal que não tem muito conhecimento, né? Donas de casa, enfim, né? Familiares. A gente precisa explicar algumas coisas e viver o cenário deles, tá? O que eu quero dizer com viver o cenário deles? Apesar da internet hoje ter bastante informação, né? Nem todo mundo vem pesquisar, né? E vai ali pelo acaso de ter que fazer a instalação de um aparelho e você ter em mãos ali facilmente o manual de instruções. Mas a gente sabe que para instalar um aparelho a gente tem que ter uma certa atenção, né? Atenção, né? Ok, você tendo essa atenção, você vai fazer a instalação do seu equipamento, ok? Ok. Mas e se por um descuido acontecer de você, por exemplo, instalar uma resistência errada? Você consegue, tá? E é isso que eu estou querendo hoje abordar nesse vídeo, tá? Então aqui a gente tem três duchas, das que eu mais prefiro, inclusive, né? Esses três pequenos aqui são as que eu mais prefiro, tá? Hoje em dia, tá? Essa daqui, inclusive, vamos eliminando elas daqui para a gente poder ir vendo com calma, tá? A Ultra, tá? Que todas são maxi ducha, né? Todas elas, tá? Se vocês forem ver aqui, todas elas maxi ducha, né? Então todas elas são modelo maxi ducha. Porém, o que difere, né? Todo mundo obviamente sabe aí, o pessoal que conhece já, né? Apesar de estarmos fazendo o vídeo para pessoas leigas, né? Pessoas mais que vem na internet ou nos pergunta a título de informação, né? Que tem dúvidas, né? Então nós temos umas diferenças aqui do seguinte, a começar pela resistência, tá? Então nós temos uma resistência ultra, tá? Seria a resistência ultra. Essa é a resistência chapeada, né? Esse tipo de resistência aqui, ó, tá? Esse é o tipo de resistência que é vendido hoje, tá? Que eu prefiro também. Essa resistência aqui já tem uns 3 anos, tá? Anotem, tá? Não tem, tá nada zinabrado aqui, tá tudo ok com ela, tá? As conexões, tá? Estão perfeitas, tá? Tudo ok, tá? E nós temos aquele outro tipo de resistência, né? Que era a antiga, né? A antiga resistência espiral, né? Tá aqui facilmente também. Na verdade, essa aqui é uma 110, né? Que inclusive só tá para verão essa ducha aqui, tá? Eu usava na minha última moradia antes de me casar. Mas a outra ducha que a gente tá, a outra resistência que a gente está querendo demonstrar aqui seria essa aqui, tá? Inclusive eu vou mostrar coisas curiosas para vocês aqui do seguinte. Então, essa aqui era a antiga resistência, né?
Notem a diferença aqui, nós estamos com dois tipos, tá? Que é a mesma coisa, porém a durabilidade dessa aqui tá bem maior do que essa aqui, tá? Essa aqui também tá ok, ó, você vê seus contatos, tá? A resistência 220 volts, né? E tá íntegra aqui, tá? O que eu quero demonstrar aqui com essa duchinha de demonstração, aqui, essa cobaia, tá? Então nós temos alguns pedaços aqui, né? Botão de temperatura, né? Aquele separador da resistência, né? Aqui todo mundo já conhece a mola do diafragma, né? O próprio diafragma, inclusive, tá? Ó, íntegro aqui, ó, tá? Pasme, eu já peguei ducha com esse diafragma rasgado aqui, tá? E essa água transbordou toda aqui para cima, tá? Então, essas duchinhas são tão boas que, feita a troca do diafragma, que inclusive, tá? Vocês vão saber aqui nesse vídeo que o diafragma das duchas Top Jet, Advanced, que inclusive a Top Jet, tá? Multitemperaturas ou eletrônica, tá? É o mesmo corpo da ducha Advanced, tá? Da ducha Advanced multitemperatura, Advanced eletrônica, tá? É a mesma coisa. Tá bom? Lorenzetti apenas trocou essa carcaça de fora, né? Essa capa, né? O que mais que nós temos aqui? Bom, o fio terra, é um pedacinho aí. E olha só que legal que eu consegui tirar aqui para mostrar para vocês os contatos do chuveiro Lorenzetti, ó. Tá vendo? Então nós estamos aqui com os 3 contatos. Olha aqui, ó. São os 3 contatos que compõem o chuveiro Lorenzetti Maxi Ducha, tá? Olha que legal, tá? Só que vocês notem aqui, ó, olha como tá comido, né? Parece até que fez um parafuso, uma fenda num parafuso Phillips ou foi criado uma chave Torque aqui, ó, Allen, né? Olha aí, ó. Engraçado, nunca tinha visto isso comer desse jeito, né? A duchinha comum dessa aqui, tá? Engraçado, né? Esquentou a ponto de comer mesmo, tá? Essa aqui é a haste, né? Do inverno, né? Então tá aqui, ó. Como que eu tirei isso? Esquentei no fogão e puxei com o alicate, né? E fiz a substituição nessa ducha aqui, ó. Tá? Que esses contatos aqui eram dela, tá? Agora já estão íntegros, já estão, né? Já estão ok, né? Fizemos um serviço aí, serviço maravilhoso, né? E já está ok, tá? Então, outro botãozinho de temperatura aqui, essa suportezinho para segurar a fiação, né? E o que mais temos aqui? Mais outro suportezinho para segurar a fiação, né? Então tem essas pecinhas guardadas, né? Aqui, se eu retirar esse capacete aqui, vocês veem que, né? Vocês veem que ela tá só a carcassinha, né? Aqui ainda tem o diafragma aqui dentro, né? Que eu retirando ele daqui, né? Ó, tá? Ele tá sem a molinha, tá ali totalmente desmontável, ó, tá vendo? Eu já vi gente colocar isso aqui errado, enfiar por aqui assim, ó, tá? Não é assim que põe aqui não, viu, gente, ó. Não é isso aqui não é desse jeito aqui não, viu? Tá? Diafragma não é instalado dessa maneira aqui, ó. Até porque, ó, passa água por aqui, entendeu? Não é assim não, tá? Diafragma corretamente instalado é assim, ó. Tá? Ó. Exatamente assim, ó. Tá? Então ele fica com esse biquinho para baixo aí, tá? Ó. E essa peça senta porque quando você coloca ele lá no corpo do chuveiro, ó, ele vai ficar pressionado lá em cima,
tá? Então é desse jeito que ele fica, beleza? É isso aí. Bom, o que eu tô querendo demonstrar aqui? Tô querendo demonstrar se uma pessoa... Sabemos que nós temos a posição, tá? Olhando o nosso amigo de frente aqui, tá? A posição correta, tá? Que se instala a resistência num chuveiro é exatamente assim, tá? Ó, deixa eu encaixar aqui para vocês verem. Então assim, né? E assim, isso fica embaixo, tá? Então, como que é feito aqui? Aqui a gente tem, esse seria o A, tá? Mais atrás, ó, aqui, ó, fica aqui embaixo dele, aí, tá? E para encaixar com o normal, se eu quisesse fazer a substituição, era só esquentar essas hastes aqui e enfiava de novo no plástico, tá? Aqui o plástico, ele esfria, então ele, né, ele fica mais... Bom, então, né, considerando aqui que esse seria o A, tá? Esse aqui é o A. Ó. Então, A, B e C, tá bom? Então aqui, ó, na ordem. Vou colocar direitinho aqui para vocês verem. A, B e C, tá? Então vamos focar nisso. Então, o A. Então quem que é o A? Vamos instalar aqui corretamente. Vou colocar essa pequenininha aqui para ficar mais fácil, tá? Então esse aqui é o A, tá bom? O A tá instalado. O B, tá aqui, ó. O B. B. Tá? Então, o B pega embaixo do A e o C lá na outra ponta. Correto aqui, ó? Certinho, certo? Ó. E o C aqui. Então a gente está ligado aqui, a gente está com a conexão aqui A, B e C, tá? Como é que funciona aqui, pessoal? Como é que funciona aqui, ó? Nós temos A aqui, tá? As conexões entre A e C, tá? A e C, verão, tá? A conexão entre A e C aqui, ó, tá? Esquece esse do meio aqui, ó. Isso aqui, ó, tá? É o verão. A partir do momento que eu interliguei A e B, eles viram um só fio, tá? Aqui é uma fase só, esses dois, ó. Aqui vira um fio só, tá? Então aqui tá passando a mesma fase. Essa mesma fase aqui, tá? Com esse cara aqui, tá? Ou seja, os três ligados juntos vão virar inverno, tá? Então inverno é daqui para cá, tá? Então aqui vai estar energizado, mas é o mesmo fio, tá? Então logo aqui não tem uma corrente, teria corrente se fosse energizado essa fase com essa aqui, tá? Que é o que está acontecendo aqui. Suponhamos que, agora isso aí todo mundo sabe, né? Agora suponhamos que isso foi invertido de alguma maneira, tá? Dá para inverter? Dá para inverter, sim. Claro que dá. Suponhamos que, ao invés de colocarmos a resistência para trabalhar com A, B e C, tá? Sendo que
A e B é a mesma fase e C é a outra fase, né? Ou que A e C são fases diferentes, né? Suponhamos que a gente pegue aqui essa fase e ligasse, por exemplo, tá? Isso você não vê ninguém explicando, tá? Inúmeros vídeos da internet aí, você não vê ninguém explicando isso, tá? Mostrando esse teste, tá? Fazendo a possível instalação da resistência erroneamente, tá? A posição de A e C, só que nesse cenário aqui, o que aconteceria se eu fizesse isso aqui, ó, e ligasse isso aqui? A resistência iria queimar, tá? Por que iria queimar? Porque a gente ia ligar duas fases distintas, tá? Vamos colocar aqui como se fosse fase A e fase C, né? Ou ponto A e ponto C, num pequeno pedaço de resistência, tá? Quanto menor o tamanho da resistência, mais calor ela vai emitir, né? Então, isso aqui, nesse cenário aqui, queimaria, tá? Queimaria de cara, tá? Queimaria de cara. Beleza? Então, isso aqui não daria certo. Agora, se pegássemos nessa situação aqui, ó, fase E, a outra fase, com a ponta C, e a outra fase aqui, ó, a ponta A na ponta B, que teríamos aqui, ó. O que nós teríamos nessa situação aqui? Teríamos um chuveiro no inverno. No inverno, tá? Por quê? Eu tenho maior resistência, tá? Maior resistência aqui, ó. Eu tenho bastante material para o aquecimento da água. Então, se eu ligasse errado assim, o chuveiro funcionaria? Funcionaria, porque eu tenho bastante material aqui, ó. Tá? E ele esquentaria bem no inverno, tá? Porque olha o tamanho aqui, ó. Tá? Apenas troquei essa peça aqui, B, pela A, tá? Ó, certo? A gente consegue instalar ela errada de outra maneira? Consegue. Ainda conseguimos fazer isso, tá? O outro jeito de fazer essa instalação erroneamente, tá? Nós já fizemos, já invertemos daqui para cá, né? Vimos que funciona. Daqui para cá, vimos que não funciona. Tá vendo? Não funciona com esse pedacinho aqui, tá? O outro raciocínio que poderíamos ter de invertê-la seria colocar uma fase aqui, tá? E outra fase aqui. Nós só trocamos as peças de lugar. Iria funcionar? Iria funcionar, tá? A gente teria o verão aqui, ó, tá? Uma fase aqui, outra fase aqui, tá? Ah, e se eu quisesse, sei lá, por curiosidade, fazer um jumper daqui para cá, ó, né? Então interligaria ela aqui. Apenas trocamos de lugar a peça, ó, tá? Percebe que trocamos de lugar. Então aqui daria certo também, ó,
tá? O que não poderíamos fazer é isso aqui, ó. Isso aqui, ou melhor, isso aqui não. Aqui iríamos causar um curto-circuito, tá? Aqui não, certo? Mas daqui para cá, ok, né? Ó. Apenas troquei as peças de lugar, tá? Então, fica meio confuso porque assim, a gente está fazendo com as peças aqui soltas, tá? Mas isso tudo daria para fazer? Daria. Só que percebe que dentro do chuveiro, não é bem assim que se dispõe aqui dentro, tá? Por quê? Porque a gente sabe que a instalação correta é essa que eu demonstrei agora. Então a gente tem um ponto. O ponto A, ó, eu vou mostrar para vocês, tá? Eu vou conectar aqui. Ponto A, ponto B, tá? Eu vou virar aí para a câmera já. Só fazendo a conexão aqui para poder ficar mais fácil de poder ficar mais didático, né? Deixa eu colocar corretamente aqui, senão a gente não vai conseguir. Tá, galera? Então a gente tem o ponto A, o ponto B e o ponto C, tá? O que eu tava mostrando aqui que o pessoal poderia fazer uma confusão, tá? É trocando isso de lugar, tá? E as consequências que isso pode levar de você estar invertendo, tá? Entre uma situação e outra aqui, tá? Então, corretamente é isso que eu falei, ó. Daqui para cá é inverno, tá? Ó, daqui para cá é inverno, tá? Daqui para cá é verão, tá? O que não podemos fazer é o que eu mostrei aqui. A gente pegar isso aqui, por exemplo, tá? Daqui para cá, ó. Tá, então o que não podemos fazer é isso aqui, ó. De ponto de A para B, nós fazemos isso aqui, ó, tá? O que que vai acontecer se eu fizer isso aqui, ó? Eu tô fazendo uma inversão de tudo, tá? Agora eu tô fazendo a instalação completamente errado, tá? Ó. Isso aqui jamais, tá? Isso aqui não, tá? Então, por que iria acontecer aqui? Do ponto de A para C, tá? Considerando aqui, ó. Ponto de A para C, nós temos pouca resistência aqui, ó. Pouco material. Só que iria estourar se eu deixasse assim, tá? Ah, mas e se você desligasse então? Aqui, ó. Tá? Primeiro, se eu desligasse aqui, ó. Se eu desligasse aqui e deixasse desse jeito, tá? Deixasse assim, ó. Esse chuveiro iria funcionar? Não. Por quê? Porque aqui eu tenho uma fase e aqui eu tenho outra fase. Aqui é o mesmo fio. Então aqui ela não iria ligar, tá? Eu não teria... Esse chuveiro não iria aquecer nesse cenário aqui, tá? Não iria aquecer. Ele iria aquecer se eu fizesse isso aqui, ó. Aqui ele iria aquecer no inverno, ó. Ou perdão, no verão, ó. Deixa eu só tirar ele aqui. Tá, então daí eu teria corrente aqui, ó. Tá, daí eu teria um chuveiro virado no verão se eu desligasse aqui o ponto B, tá? Do qual tá instalado errado aqui, ó. Tá? Por quê? Porque aí eu teria uma fase aqui e outra fase aqui. Claro que virando isso aqui, esse jampeamento pro inverno, tá? Aí sim eu teria a fase daqui passando para cá, o jampeamento daqui para cá, tá? Isso com o multímetro a gente consegue mostrar, né? Também.
E aqui vai dar continuidade daqui para cá, então aqui eu teria o verão, tá? Então essa é a simulação, mais uma vez, de se instalasse a resistência errada, tá? Claro que também fisicamente, ó, isso aqui teria que tomar um certo cuidado aqui, porque esse material não pode ficar desse jeito, tá? Ele tem que passar certinho aqui por trás, tá? Ele não pode ter nada obstruindo aqui, porque aqui você pode ter uma queima do material do chuveiro, tá? A gente apenas está demonstrando como seria inverter, tá? E o que poderia acontecer, se ele funcionaria ou não funcionaria, tá? Então, nesse caso aqui, funcionaria o verão, tá? Para que esse chuveiro funcionasse no inverno, tá? Eu teria que estar fazendo a seguinte modificação aqui, com a ajuda de um alicatinho, obviamente, né? A gente não consegue fazer o saque da resistência, né? Vou tentar aqui sacar essa resistência, tá? Então o chuveiro instalado nessa condição erroneamente, tá? Eu teria fase aqui, esse aqui seria o inverno, tá? Então teria ele funcionando também, tá? Apenas do contrário não pode, até porque aqui eu não tenho como chegar, ó. Ela teria que dar essa volta toda aqui e arrebentar, tá? Também não daria, certo? Então, isso considerando a dona de casa ali sem experiência tentando instalar, tá? Se ela fizesse assim, funcionaria, porém, tá? Teríamos alguns problemas. Eu poderia tentar tomar um banho, mas aqui já teria um obstáculo, tá bom? Já teria um obstáculo, porque na hora que você fosse encaixar essa peça aqui, já teria um certo problema aqui, ó. Tá vendo? Tá, já teria um certo problema aqui, isso aqui poderia queimar, né? E não pode ficar nem encostado no plástico, tá? Essa é a questão, tá? Então a gente só tá demonstrando as consequências do que é instalar uma resistência errada, erroneamente, né? Deixa eu ver uma outra forma que poderia existir também de instalar resistência errada. Bom, se a gente tirasse daqui desse ponto e passasse ele para cá, por exemplo, tá? Aqui é como eu falei, nós não teríamos funcionamento, tá? Porque trata-se da mesma fase que está desse lado aqui, ó. Então ela não funcionaria, essa fase, ela ligaria essa fase aqui, mas essa aqui estaria desligada, tá? Então não teríamos como fazê-lo funcionar, tá? Bom, vamos pensar aqui numa outra forma da gente instalar isso errado. A gente sabe então que se instala daqui para cá e para cá, né? Tá. Aí, posição correta é aqui, ó. O A, o B e o C que dá a volta para cá, certo? Então a gente já fez daqui para cá, sabe que funcionaria, né? Se fizesse assim, tá? Se fizesse assim, daqui para cá, funcionaria, tá? Porque são duas fases distintas, tá? Daqui para cá também, duas fases distintas, obviamente ampliando aqui, essa com essa, tá? Se eu viro pro verão, eu já interrompo esse com esse, então esse aqui logo já fica morto, só funciona essas duas, tá? Então daqui para cá funcionaria o inverno e daqui para cá funcionaria, ó, daqui para do pequeno, ó, daqui dessa ponta, ó, dessa ponta para essa ponta maior aqui, ó, funcionaria porque nós teríamos o verão, tá? Então desconsidere esse pino do meio aqui, ó, tá? Então daqui para cá verão, as duas pontas.
e daqui para cá inverno, tá? Mesmo esses dois estando ligados junto na mesma fase, tá? Isso aqui daria o inverno, tá? Então, isso são curiosidades que podem, que o pessoal não mostra, tal, que seria as consequências de se montar uma resistência invertida, tá? Então percebe que tem os pontos certos, tá? O que mais que podemos mostrar de curiosidade? Né? De curiosidade temos também aqui essa bela ducha aqui, que para mim de bela só no nome, tá? Isso aqui para mim é uma nhaca, tá? É o mesmo sistema horrível que tem nas torneiras elétricas da Lorenzetti. Tá? Mas enfim, qual que é a curiosidade aqui? A curiosidade, vamos tirar esse risco de cena aqui. Curiosidade é... Aqui nós temos uma resistência já estourada. Mas qual que é a curiosidade do pessoal? Como é que eu faço para, numa situação de emergência, se tratando desse tipo de resistência, como que eu faço para emendar? Bom, para emendar você apenas, tá? Você vai fazer a torção, tá? Vai fazer a torção do material, tá? Simplesmente você pode chegar aqui, ó, ou com a mão, ou com um alicate, tá? Aí você que vai decidir como que você vai fazer, tá? Mas o simples fato de você fazer isso aqui, tá? Ó, tá? Acabei de torcer o material, ó, e ela já tá pronta para funcionamento. Porém, se eu trabalhar com isso aqui no inverno, tá? Apenas com esse pedacinho aqui, ó, tá? Eu posso ter problema de quebra dessa resistência por passar maior tensão aqui, já que ela já está fragilizada nesse ponto, tá? Então, eu trabalharia com esse chuveiro nessa situação no verão, tá? Ponta a ponta aqui, ó, tá? Menos, mais material, menos tensão, tá? Então, descartaria essa pinagem do meio aqui, tá? E ligaria entre os pontos A, entre os pontos A e C, tá? Entre os pontos A e C, ok? Ligaria ela aqui, ó, tá? Entre A e C, como eu fiz num chuveiro aqui, nesse carinha aqui, ó. Ele aqui tá com um chuveiro 220, que eu tô usando ele no 110, tá? Então, o que eu fiz aqui? Entre os pontos A e C, eu fiz isso aqui, tá? Eu trabalhei com ele no verão, um verão um pouco mais curto, tá? Então aqui eu tinha um banho mais quente, tá? Sem estar usando o polo B, tá? O polo B eu não usei. Percebe aqui que tem uma marquinha, tá? Isso foi tentado em algum momento do experimento, quando eu precisei tomar o banho, a necessidade lá, e ele não aguentou, tá? Por ser uma corrente, uma amperagem mais alta, em 110 volts, tá? Eu também tive problema com os contatos, tá? Então, nunca use a estrutura de um chuveiro 220 em 110 volts, tá? Você pode fazer o contrário. Você comprar um chuveiro 110, usá-lo no 220, obviamente trocando a resistência para 220, mas usando a sua estrutura 110, tá?
E depois, um dia, se você quiser voltar para usar ele em 110 volts, você tem uma estrutura melhor, tá vendo? Então hoje eu tenho cabos aqui mais grossos do que se tivesse operando em 220 volts, tá? A gente tem uma diferença aqui, ó, no cabeamento, tá? Aqui eu tô operando com 220 e aqui com 110 volts, ó. Nós temos uma diferença na bitola dos fios, ó, tá? Então você, aqui ó, acho que vocês vão conseguir ver aí, ó, tá? Ó, essa é a diferença do 110 aqui pro 220 do lado de cá, tá? Ó. Tá? Então tem uma boa diferença sim, beleza? Bom, o que mais que a gente pode esclarecer? A gente já trocou as posições, né, de cada um, né? Já fizemos, tá? Essa daqui, ó, com essa aqui é a mesma coisa, tá? Então, eu acho essa aqui mais durável, tá? Eu nunca vi uma resistência dessa aqui dar problema, pelo menos comigo, tá? De chapa aqui. O que eu tenho visto pessoal fazer é remendar aqui, tá? Com parafuso ou rebite, parafuso de aço, né? Que não oxida, tá? Enfim, apenas um vídeo mais didático para vocês saberem o que dá para fazer além da instalação correta, né? Uma pessoa inexperiente, o que ela consegue fazer, né? Então, o correto, né? É o ponto A, o ponto B e o ponto C, né? Você, como eu mostrei, você consegue inverter BCA, CAB, né? BAC, consegue, só que assim, e gera consequências dependendo da posição da resistência que você coloca, né? Então, entre ponto, né? Para resumir, entre ponto A e ponto C, eu tenho duas fases distintas, tá? Então, numa situação em que eu faço isso aqui, eu já queimaria minha resistência. Numa situação em que entre A e C eu faço isso aqui, eu não queimaria minha resistência, tá? Eu teria um inverno aqui. Numa situação entre A e C que eu fizesse, né? Vamos considerar aqui a mão direita aqui, ou para vocês aí a mão esquerda sendo A e a mão direita sendo C, eu não queimaria minha resistência, né? Aqui como é de fábrica, a mesma fase ligado junto aqui os dois pontos juntos, tá? É um fio só, então ele considera aqui uma fase só com outra fase só, né? Então aqui eu teria o inverno, tá? Que ele tá pegando daqui para cá. Quando se desliga isso aqui, eu tenho verão, né? Eu não tenho uma fase entrando aqui, eu tenho ela entrando pela resistência somente. Agora, a partir do momento que eu jogo a fase aqui, eu tenho ela daqui para cá, né? Certo? A outra situação que poderíamos fazer pensando numa instalação errada, né? Daqui a aqui, nós já fizemos. Se eu inverter daqui a aqui, dá na mesma, né? Se eu inverter daqui, né? Dessa ponta para essa, é a mesma coisa que eu fizer daqui para cá, a mesma coisa, né? E aqui nunca que se faz isso aqui, ó. Colocar uma fase aqui, outra fase aqui, você vai queimar isso aqui, né? Ou vice-versa,
né? Virando aqui para cá também, tá, pessoal? Então, eu só quis fazer esse vídeo aqui só para esclarecer mesmo, tá? Quais as consequências de se instalar uma resistência da forma errada. Obviamente que em certo momento do vídeo eu considerei também a disposição aqui dentro, tá? Que pode gerar consequência, você queimar material, tá? Você queimar esse corpo aqui, né? Queimar essa estrutura, tá? Então, ó, essa, né? Então tem que estar íntegro, tá? A instalação tem que ser feita corretamente, tá bom? Então, sempre, né? Só para a gente poder fechar aqui orientando corretamente, o ponto A, o ponto B e o ponto C aqui no meu dedinho, tá? Duas fases distintas aqui, ó, tá? Tanto esse dedo como esse dedo aqui, tá? Aqui é a mesma fase e aqui a outra fase nesse dedo aqui, ó, tá? Então, duas fases distintas, tá? Então, aqui a partir do momento eu tenho aqui, ok, tá? Eu tenho verão. A partir do momento que eu ligo esse meio aqui com esse aqui conectado, entendeu? Ou não, que é o mesmo fio, como eu falei, eu tenho o inverno daqui, né? Daqui para cá, certo? E daqui para cá eu tenho verão assim, certo? E aqui também, galera, tem uma curiosidade a respeito dos contatos 110 e 220, tá? Aqui, ó. Deixa eu só... Então, esse aqui é o 220 e esse é o 110, tá? A gente nota aqui que o 110, perdão, ele tem essa área aqui maior, né? Essa área aqui maior, né? Além da fiação que é mais grossa. Vamos ver se a gente consegue isso, né? 110 aqui a gente vê que a fiação é mais grossa do que a 220, né? E aqui a gente vê uma área mais abrangente aqui, ó, do que aqui, né? Agora a questão de chapas, tá? Olhando aqui, sim, o 110 parece ser um pouquinho mais grossa, né? Parece ser mais grossa, tá? Aí a fiação aí, ó, que eu já havia mostrado, né? Tá, então é o que eu falei. Aqui você pode fazer do 110 pro 220, beleza. Agora 220 pro 110 já é perigoso, tá? A nível de platina, eu não vi problema, tá? Eu vi problema com fiação, tá? Houve derretimento da fiação, tá? No 220. Eu não sei nem se foi essa fiação aqui que foi usada, acho que foi uma outra. Mas não houve o dano das platinas, tá? O que houve foi derretimento de uma das fases, né? Na verdade, de uma das fases não, da fase, né? Porque como a 110, então é fase neutro, tá? Na parte da fase que houve o derretimento, né? Então é cabuloso você usar o chuveiro 220 em 110, não é o indicado não, tá? Do contrário, se você comprar um chuveiro 110, você nunca vai ter problema com ele, porque quando você precisar converter ele, a resistência, a estrutura sempre vai estar pronta para uma maior amperagem, né? No caso, o 110 tem maior amperagem do que 220, né? Tá? Então, pessoal, particularmente
Eu gosto desses chuveirinhos aqui. Tá? Os outros chuveiros, você vê o Top Jet, Advanced e tal, eles têm um contato parecido com esse daqui, até mais compridão, mas eles têm os contatos desse daqui, né? Só que eles são mais potentes, né? Então acaba que, ó, você vê que esse de 5.500, ó, né? Ambos são de 5.500, se vocês verem aí na tela, tá? E ó, tá marcando aqui 5.500. E aqui também, eles já esquentam, né? Ó. Eles já escurecem bem o material. Você imagina esses de 6.500, 7.500, né? Chuveirinho desse daqui com aquele turbo, que tem o turbo, né? A gente pode até colocar no vídeo aí também, né? Conforme eu vou falando, eu vou exemplificando com figuras, né? Bem como até esses modelos que eu estou citando. Eu falei da Top Jet e da Advanced, o corpo delas é o mesmo. O que só muda é a carcaça externa, né? O resto é tudo igual por dentro, tá? A diferença dos turbos, os turbos já muda, né? Mas os Top Jet temperatura e multitemperaturas e o Advanced multitemperatura, eles são todinhos iguais por dentro, né? E tem uma outra versão também, eu posso procurar, que tem esse mesmo sistema, é esse chuveiro aqui dentro do outro. Engraçado, né? Esse mesmo chuveiro aqui, esse mesmo, né? Com a diferença que ele tem é virado pra cá assim, ó. Quer ver? Ele é tipo assim, ó. Ó. Ele fica assim lá, ó. Mal barato, sabe? Ele fica dentro do outro, da carcaça, né? Uma carcaça que você controla onde você quer. E ele fica exatamente assim, um chuveiro desse aqui dentro, né? Engraçado. Achei muito, muito engraçado isso aí. E só que também ele tem a desvantagem de usar uma outra resistência e não conseguiríamos usar resistência ultra nele, né? Eu até vou também anexar o modelo desse chuveiro aí, né? E mas o sistema é igual, né? O sistema de acionamento, né? Acho que daquele, se não me engano, é 6.500. Tá? A gente vai confirmar no vídeo aí, mas se não me engano, acho que é isso, 6.500. E deixa eu ver uma outra curiosidade que a gente pode citar. Top Jet, falei dessas daqui, né? Dessas Maxi Ducha. Tem agora uma tal de Belo Banho, Maxi Banho. Também eu vou anexo aí no vídeo. Também eu vou anexo aí no vídeo. Que é o mesmo sistema dessa aqui, praticamente a mesma coisa, né? Só mudar um pouco o corpinho dela. Lembra um pouco uma ducha da Fame, né? A gente pode até também fazer o comparativo aí
por imagens, né? Aquelas duchas da Fame, mais antigas, né? Aquele corpo mais fino, é como se fosse isso aqui, só que isso aqui é mais, vamos colocar assim, mais formoso, né? Mais lembrando o violão. E aquela outra já é mais, um formato meio de, sei lá, de foguete, sei eu, né? Aquele formato mais achapelado por aqui, enfim, né? E, enfim, né? Eu gosto muito dessas daqui, tá? Eu preferencialmente, tá? Principalmente se for resistência ultra, né? Aí fica show de bola, né? Que é essas que as duas são a mesma coisa, só muda a resistência, né? Então é isso. É um sistema básico, funcional, né? Essa aqui, inclusive, eu troquei as chapas, né? Aquela chapa que eu tava demonstrando lá na mão, foi que eu troquei. Troquei as três, ó. As três. Ou na verdade, troquei essas duas aqui só, se não me engano. É, foi. E essa aqui permaneceu porque tá boa, né? Mas o sisteminha tá aí, ó, funcional. Né? Então tudo dá reparo, gente. É só ter força de vontade e trabalhar no aparelho, né? Aí fica de reserva, aí que eu tenho uma outra dessa aqui em funcionamento. E essa aqui também tá de reserva aí. Aí, tá vendo? Os contatinhos estão perfect. É isso aí, mais uma informação pro vídeo aí. Então, galera, vocês podem até perguntar para mim, por que que você tem tem essas chapinhas sobressalentes, né? Por quê? Porque teve um chuveiro 110 volts que ele tava funcionando, só que o cara conseguiu quebrar essa conexão aqui, ó. Eu não sei como, né? Ele tava fixado num cano da Lorenzetti, aqueles cano original da Lorenzetti, né? O cara apertou tanto que ele conseguiu quebrar essa conexão aqui, ó. Isso aqui quebrou do corpo. Eu nunca vi na minha vida o cara conseguir quebrar essa rosca aqui, né? Mas ele quebrou bem aqui, ó, né? Com o buraco que ficou, eu não sei se colocasse um nipple, rosqueasse aqui, daria certo, né? Até porque vendo que o espaço aqui é pequeno, né? Para rosca, ó. Então não sei se ficaria, né? Se daria para rosquear um nipple aqui, tá? O fato é que o cara conseguiu quebrar isso aqui. Aí eu peguei, tirei. O corpo tá bonitinho, tava novinho, né? Eu peguei e tirei os contatos, né? Que nem são esses daqui, tá? Esse daqui era desse Ultra aqui, ó, tá? Eram os contatos desse Ultra que eu acabei substituindo, né? E eles ficaram perfeitos, né? Se vocês derem uma olhada aqui, como eu não sei se eu havia mostrado, mas a gente pode mostrar novamente, né? Posso mostrar para vocês aqui, ó, né? Então tá aqui os contatinhos, ó, ficaram perfeitos. Foram esses dois que eu substituí, tá? Porque esse aqui já tava ok, né? Isso aqui é difícil dar problema, inclusive, ó, porque ele marca aqui, ó. Se vocês repararem aqui, ele só dá essa marcadinha aqui, tá? Devido à temperatura inverno, né? Ele só dá essa marcadinha aqui, tá? Mas de resto tá ok, ó. Vê que o lado que vai a resistência, ele só dá aquela oxidada aqui por causa do zinabre,
Mas a parte onde ela fica fixada aqui tá ok, ó. Né? Então é difícil. Esse conector dá problema. É mais esses dois aqui, ó. Conector não, contatos, né? Aí, ó. Esses daqui realmente abriram buracos que eu não entendi, ó. Você vê que aqui, ó, embaixo, né? Tá ok também, né? Isso aqui eu já caí na besteira, viu? De soldar isso aqui, estanhar aqui não. Não estanha não, sabe por quê? Porque senão vai grudar aqui, ó. Eles grudam, entendeu? E aí quando você desliga o chuveiro, ele fica com a resistência ligada, quer dizer, o estanho esquenta e aí derrete e cola os contatos. Então, entendeu? Deu esse problema aqui, ó. Vocês estão vendo aqui esse buracão aqui, ó. Ó. Já descarta, tá? Aqui é só para fins didáticos mesmo, ó. Tá vendo? Então, realmente, né? Falando um pouco do diafragma também, eu falei que é igual da Top Jet, né? É o mesmo, tá? O Top Jet é esse aqui da direita aqui, ó. Tá? É o mesmo, ó. Você pode ver que é o mesmo, é igualzinho, tá? Idêntico, tá? Ó. É a mesma coisa, tá? De uma outra ducha, Maxi Ducha, também dessa daqui, eu fiz a substituição, tá? Ele chegou a rasgar isso aqui, ó. Rasgar aqui, ó. Do lado mesmo, sabe? Quando ligava o chuveiro, ele transbordava por aqui, assim, ó. E eram jatos de água aqui, ó. Não pode, né? Que não pode ter... Essa superfície aqui de cima, ela não pode ter molhadela aqui, tá? A partir do momento que molha, ou é porque isso aqui já se desgastou de alguma maneira, né? Quando ele é acoplado aqui dentro, tá? A água passa por aqui, né? Ou ele tá rasgado alguma parte aqui desse material, né? Então pode normal sujar a mão, né? Essa borracha lá entra em contato com a água, então é natural que isso aconteça, né? E como eu já falei, eu vi gente colocando isso aqui, um vídeo aí, tá? Do cara colocando aqui, ó, e você, né, forçando aqui, você pode desbeiçar ele, ó. Você pode acabar forçando ele aqui, tá? Ó, ele entra, tá? Ele até aceita que você coloque assim, ó. Tá vendo? Isso aqui tá errado, tá? Ele até aceita. Aí vem a mola aqui, ó, em cima. Aí já pega na borracha, ó. Se bem que nem pega na borracha, né? A sorte do rapaz lá que montou é que não chega nem pegar na borracha. E você consegue montar errado, ó. Quer ver? Pasmem, você consegue ainda montar errado. O chuveiro ainda funciona assim, ó. Só que funciona meio pegando, né? Ó. Olha, chega a funcionar. Só que isso aqui tá errado, ó, você fazer isso aqui, né? É como eu falei, aí a água vai entrar por aqui, né? Vai entrar por aqui até porque você tá... Desse jeito você tá fazendo com que o diafragma trabalhe forçado, né? Tá? E como eu falei, pode entrar água por aqui, aí sobe pelo eixo aqui, né? Então isso aqui tá totalmente errado, ó. Ó, aqui na mão, ó, a gente tá fazendo. Agora vamos colocar do jeito certo para ver. Ó como é que fica, ó. Totalmente errado isso, né? Ó a distância que fica aqui o diafragma. Ó, olha aqui, ó. Tá vendo? Por quê? Porque ele não consegue atingir a parte de baixo, tá? Ó, tá errado. Tá? Então ele é só conectado aqui, ó. Só aqui, ó. Uma coisa bem simples, ó. Só aqui, ó. Você só enfia ele aqui, ajeitou aqui, ó. Ó. Apertou bonitinho aqui, né? Ele passou a peça, né? Pronto. Só isso, ó. Tá vendo? É simplesmente isso, tá? Para ele poder dar esse movimentozinho aqui, ó. Ele tem que ter esse movimento, ó. Tá vendo aí, ó? Tá? Agora ele montado corretamente, então vai a mola, ó, e a mola pega certinho, tá vendo? Tem esse encosto aqui também, né? Pra bater aqui embaixo, ó. Então agora ela já não trabalha mais forçado, ó. Olha a diferença. Tá vendo? Agora sim, ó. Agora tá certo. Tá ok aqui, ó.
tá? O sistema desse chuveiro é tão perfeito que a água pega aqui embaixo, né? A água só que enche e empurra ele, né? E o da Top Jet, o que que acontece? A Top Jet é o contrário, tá? A Top Jet é como se a água tivesse que entrar aqui por baixo, né? Então entraria aqui por baixo, ó. Vamos tentar acoplar isso aqui de uma maneira que ele entre aqui, ó. Ó, tipo assim, tá vendo? Então aí lá na Top Jet a água é empurrada, entra aqui, ó, e empurra ele para cima. Nessa de empurrar ele para cima, os sais, né, os minerais da água entram aqui, entende? E aí trava esse mecanismo aqui, ó, tá? Aí trava, pode acontecer, por isso tem vídeos aí, eu posso até deixar os links, né? De chuveiro Top Jet pegando fogo, tá? E outro vídeo do rapaz dando a manutenção, ensinando chuveiro novo, Top Jet. Não importa eletrônica, se é o Advanced, é o mesmo corpo, né? Com o diafragma travado, tá? Esse aqui já não ocorre isso, por quê? Porque a água fica por baixo disso aqui, ó. Ela não sobe pelo eixo, né? Então, esse travamento ocorre antes da mola, né? A mola tá por cima, então como isso aqui tá em contato com a água lá e tá dentro de um orifício, ele trava lá, entendeu? Ó, e quando a ducha tá montada, isso aqui fica dentro, ó. Ó lá. Ele fica lá, ó, o diafragma. O diafragma fica dentro disso aqui, ó. Tá vendo? Então, na verdade, vamos tirar o diafragma aqui pra gente ver. Ó, a peça entra assim, ó. Tá vendo? Então, tem um bom espaço aqui, ó. Ó, ó. Ó o jogo que tem, ó. Ó. Então, nenhum sal aqui vai engrenar nisso aqui, ó. Não tem como travar. Eu nunca vi um chuveiro desse travar o diafragma. Entendeu? Então, pra mim, melhor chuveiro é esse aqui, esse pequenininho, né? Esse aqui, esse sisteminha, né? Que pega de baixo pra cima. É o melhor, pra mim é o melhor, tá? Já tive vários chuveiros do Lorenzetti, Gorducha, da Corona, já tive um monte, tá? E pra mim o que presta é esses pequenininhos aí, entendeu? Pra mim o que vale é... Né, então estudando aqui, agora que eu dei uma limpada nos contatos, eu consegui entender que essas pelotas que estão aqui, ó, a gente sente uma superfície mais porosa, né? Ó. Né? Ó. Um ressalto aqui, ó. Sabe? Aqui é a mesma coisa. Ó. Tá vendo? Aqui tá lisinho, ó. Aí você passa aqui, ela prende, ó. Ó. Tá vendo? Ó, um barulho, ó. 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 Tá? Então o que que houve aqui, ó? Aqui tem pedaço de material que não era daqui, mas era daqui, ó. Tá vendo? Um buraco aqui que se derreteu e veio pra cá, né? E aqui é a mesma coisa, né? Aí. Era pra estar lisinho isso aqui, como geralmente é, tá? Eu acabei fechando aqui, mas eu vou ter que abrir para demonstrar de novo, né, pessoal? Então percebe que aqui nós já temos uma superfície mais, ó, mais lisinho, ó. Tá vendo? Eu não tenho aquele problema que eu tava, ó. Tá vendo? Aquele problema que eu tava tendo já ali na outra, ó, aqui, ó. Tá vendo? Ó. Eu tenho uma superfície aqui lisa, ó. Tá vendo? Os contatinhos estão
Então, ok agora aqui, ó. Não tem nada agarrando aqui, né? Por quê? Porque é para ser assim, né? É para ser dessa maneira aqui, ó. Lisinho, ó. Dá para ver aí, né? Brilhante, ó, lá. É para ser assim, brilhantinho, ó. Aqui, ó. Ó. Tá vendo? Né? Então, já nessa situação aqui eu tô contato esburacado. Então, é isso. Você vê que a integridade do fio tá ok, ó, né? Aí. Integridade tá ok. Aqui deu um bom aquecimento de pretejar aqui, ó. Ó. Né? Ambas as fases, tá? Ó. O chuveiro tá em 220, ó. Tá? Aqui eles soldam com solda a ponto, né? Dá pra... Eu já fiz isso. Soldar com solda comum, dá. Entendeu? Já cheguei a trocar a fiação, coloquei mais grossa também, tá? E... não pode fio muito grosso e nem rígido, né? Tem que ser um fio flexível para ele poder trabalhar, fazer esse movimento aqui, ó. Senão fica, né? Ele tem que fazer esse movimento do diafragma, ó. Então o fio aqui tem que ser flexível, ó. Tá? Senão ele não faz esse movimento aqui, ó. De encostar e ligar, né? Ó. Encostar os dois, tá? E aqui virado pro inverno, ó. A chapa encostar aqui, tá vendo? Então são curiosidades nesse vídeo aqui, só chuveiros, né? Que a gente tá demonstrando aí para vocês, tá? Falando de tudo um pouco, né? Aqui, engraçado que o diafragma, você coloca ele, olha, você já coloca ele aqui, tá? No máximo você dá um apertinho aqui para dar uma, ó, mas ele mesmo já se fixa aí, ó. Certo, tá vendo? Ele mesmo tem a posição dele, aí, ó. E já fica solto, ó. Aí, ó. Tá vendo? Ó. Ele mesmo se prende lá embaixo, ó. Tá vendo? Olha que maravilha. O chuveirinho eu gosto bastante dele. E se você quiser deixar ele com mais força na água, né? No lugar que tem pouca pressão, você tem vende aquele turbo dele. Você põe aqui atrás. Já vem com o caninho dele junto, né? Quando você compra o turbo. E aí ele vira um Maxi Turbo. Maxi Ducha Turbo, né? E aí melhora bem também. Eu tô para fazer isso em casa aqui também, né? Eu tenho um Ultra desse aqui instalado, tá? Tem um Ultra desse aqui instalado aí no banheiro. E eu tô pretendendo fazer isso para pegar mais pressão, né? A pressão de casa já é boa, mas é bom para dar uma aumentada no verão, né? Você não quer tomar banho tão gelado, dependendo do dia. Se deixar no verão ficar aquela quente e tal, então você coloca o turbo para dar aquela compensada, a água sai mais geladinha, né? Então, é isso aí, ó. Estudo aí sobre chuveiros, né? Entendendo o chuveiro Maxi Ducha, seus contatos, funcionamento, interior, tipos de resistência, né? Que estudamos aí também. É bastante curiosidade nesse vídeo aí. Esse é vídeo para quem quer aprender, tá? Eu não ligo para tempo, para curtida, para like, para dislike, entendeu? Então fiquem à vontade aí para avaliar do jeito que vocês acharem aí. Mas a informação está sendo passada aí, né? Então é isso. Mais um complemento aí no nosso vídeo aí para ficar mais didático, mais explicadinho para vocês aí.
Né? Então, o chuveiro em si, ele, né, por dentro ele seria assim, ó, né, esse chuveiro, né? Então, isso aqui é encaixado nesse, eles chamam de bojo, né, isso aqui, enfim, né? E aí, nós temos um anel O-ring aqui, né? Um anelzinho O-ring, ó, que ele vai alocado nessa sede aqui, ó, tá? Aqui nessa sede, né? Então é colocado aqui, né? Bem simples. E em seguida ele é encaixado aqui nesse chamado bojo, né? Aqui, ó, alojamento do anel de vedação, né? Tá escrito aqui. Então ele se encaixa aqui nessa posição mesmo, né? Com a mangueirinha para trás, né? Então daí aqui o fio terra encaixou, né? Olha que barato, ele desmontado. Aí, ó. Aqui ele já tá fixado, né? Então aí depois que aqui que a água se concentra aqui dentro, né? Ela vai encher aqui. Depois ela vai enchendo e transborda aqui. Daqui vai sair aqui, que vai cair aqui e vai, né, descer. Enfim, aí então aqui ficaria a resistência mais ou menos, né, não encostada aqui, mas alocada nessa região, né? Então tá simulando aqui. O fio terra aqui é aplicado aqui, né? E ele sai aqui nessa boca aqui e fica fixo aqui, passando pela água para poder aterrar, né? Fazer esse aterramento. E aqui ficaria o diafragma, né? Então aí é que a pecinha fica aqui, que é onde eu mostrei que ela aparece lá, ó. Olha lá. Tá vendo? Aí. Ela entra aqui e fica trabalhando aqui dentro. E aí, conforme se ligou o chuveiro, né? Esse diafragma vai subir e aí vai dar passagem na água. Quando ele é fechado o registro, aí isso aqui abaixa e cancela a passagem de água, né? Então fica ainda água dentro daqui do chuveiro, ele não fica vazio, né? E mesmo que ficasse sem o diafragma aqui, essa água toda ela não ia sair, porque ela ia descer por aqui, né? Ia ficar aqui, né? Então ele é um sistema também que bloqueia para não ficar vazio, para não queimar a resistência, né? A resistência ela tem que estar mergulhada na água. Então ele abriu, passou a água, fechou, ele tranca, né? Para continuar mantendo essa água aqui e essa resistência mergulhada na água, né? Então bacaninha esse sistema, né? E é como eu expliquei, né? Aí ó, a molinha aqui, ó, a mola e o diafragma fazem o movimento, ó. Aí ó, olha lá, ó. O diafragma aqui se movimentando, tá vendo? Ó, o movimentozinho dele. E aqui é a mola, né? A montagem correta da peça, tá? E aí o diafragma da Top Jet, né? Como eu mostrei aqui, encaixa normalmente também, ó, tá? Sem o menor problema. A gente consegue também colocar aqui, é o mesmo tamanho, tá? Então, se tiver um problema aí com a sua Top Jet, você pode pegar num chuveirinho antigo desse aqui, Maxi Duche, e colocar nela, tá? Aí, ó. Vou mostrar aqui para vocês que ele encaixa normalmente, ó. Ó. Vou colocar ele aqui dentro, ó. Aí, ó. Tá pronto, diafragma da Top Jet no Maxi Duche.
Vendo? Mesma coisa, mesmo funcionamento, tá? Perfeito também, tá? Então, mais uma dica aí também, né? Mais uma curiosidade. Aqui, ó. Essa também é a mola da Top Jet. Essa aqui é a mola da Top Jet, esse da Maxi Ducha, né? Aí, ó. A mesma molinha também, tá vendo? Ó. Mesma coisa, encaixa aqui normalmente. Aqui também normalmente o diafragma da Top Jet. A gente está pegando peças da Top Jet agora. Com exceção desse cara aqui, o da Top Jet ele é retinho, ele não tem isso aqui, tá? Ele só tem a parte aqui para você encaixar, só. Não tem isso aqui. Então ele é mais curtinho, já não serviria na Maxi Ducha, tá? Mas de restante, funciona, tá? Tanto o diafragma como a mola, né? Aí, ó. Tanto o diafragma quanto a molinha. Fica perfeitinho aqui também, ó. A molinha aqui. Aí. Vendo? Diafragma da Top Jet e a mola da Top Jet. Aí, ó. Agora vai me encaixar aqui, ó lá. Funcionando também perfeito, ó. Tá vendo? Então é isso, tá? Aí. Funcionando perfeito, tá? Aí aqui, como eu falei, os contatos, só esquentar no fogão, você insere eles de volta, ó. Tá? Aí, ó. Esquentou, tá? Aí ele volta a ficar aqui, ó. Tá? Na mão é difícil colocar agora, ó, porque o plástico ele fechou, né, ó. Ó. Tô conseguindo empurrar na mão aqui, ó. Tá descendo, tá vendo? Mas tem que esquentar para ficar mais fácil, ó. Mas ele tá indo, ó. Tá indo, tá? Certo? Ó, até mais difícil para tirar agora, ó. Aí esquentou, ele já vai de uma vez, tá? Você esquenta o cobre e aí ele vai, já desce direto e sai aqui embaixo. Beleza? Deixa eu só demonstrar, vou pegar o eixinho da Top Jet para mostrar para vocês a diferença. Tá aqui, pessoal, ó. A diferença, vou mostrar aqui para vocês. Esse aqui é da Top Jet, tá? Esse é o suporte do diafragma da Top Jet, eixo, né? E esse é o do Maxi Ducha. Olha a diferença de ambos, né? Top Jet é mais curtinho. Então aqui, esse carinha aqui é o que é o problema, que é problemático lá no sistema da Top Jet. Que eu falei que ele, né? Ele entala lá, ó. Quando ele tá em funcionamento lá dentro, da Top Jet é o que eu falei, a água, né? Supor lá que a Top Jet seja essa aqui, ó. Então ele é levantado de baixo para cima, ó, tá? E aí existe a questão dele entalar por causa dos sais, né? Sais da água. Então ele entala lá e não vai, né? De jeito maneira. E aqui já é diferente, que é de baixo para cima, né? Então a água não passa por aqui, é só empurrada por aqui. Olha a diferença agora a gente colocar o da Top Jet aqui, ó. Você vê que ele não tem como você fixar o contato aqui, ó, tá? Não tem como, tá? Aqui o da Maxi Ducha é preso por aqui, ó. Por aqui, tá? Já o da Top Jet não tem como você enfiar ele por aqui, que ele é encaixado assim, né? E aqui não dá o espaço, ó. Olha lá, é pouco, ó. O diafragma não ia conseguir baixar, entendeu? Agora aqui já tem uma diferença, olha lá. Tá vendo? Bem grande, tá? Nossa, nota-se que
As peças são completamente diferentes, tá? Agora, de resto, mola e diafragma, tá? São iguais, ó, são idênticos, tá? Aí, molas e diafragmas são idênticos, tá? É isso que eu gostaria também de incluir aí, tá? Esse aqui é os contatos da Maxi Ducha Ultra que foram substituídos lá. Tá? Também deu uma bela de uma tostada, uma bela de uma corroída, né? Olha só. Muito estranho isso, tá? Não foi remendada a resistência Ultra original, tá? Bem estranho isso que aconteceu aqui, tá? Ó. Que era mesmo desses daqui, ó. Fazia par com esses daqui, ó. É isso, pessoal, tá? Eu vou agradecer aí para vocês. Obrigado, né, pelas inscrições e pelas curtidas, pelos compartilhamentos, pelos pedidos, né, que vocês têm feito aí para entrar no grupo, para se inscreverem, tá? E para pedir mais vídeos novos, né? Agradeço a vocês, tá? Todo mundo tem se inscrito aí também no canal, tá bom? E mais uma vez a gente pede aí, tá? Se inscrevam no canal se vocês tiverem realmente afim, tá? Quiserem se informar de coisas novas, né? De novos vídeos, novas curiosidades aí. E não deixa de participar também do nosso grupo aí de ajuda em refrigeração portátil. O Ar Portátil ajuda, tá? E um abraço para vocês e até o próximo vídeo. Valeu!